Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você fica muito bem informado. E olha só, aos 84 anos morreu no Rio de Janeiro o cineasta Cacá Diegues. Ele, que foi um dos fundadores do cinema novo, teve complicações em uma cirurgia. Um dos cineastas mais conhecidos do país, ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras, Cacá Diegues, morreu nesta madrugada no Rio de Janeiro. Aos 84 anos, ele sofreu complicações em uma cirurgia. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió e se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança. Ele se formou em Direito, mas ainda na faculdade fundou um cineclube, iniciando suas atividades de cineasta amador. Cacá Diegues foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Paulo César Saraceni, entre outros cineastas. Ao longo da carreira de cineasta, Diegues fez mais de 20 filmes de longa-metragem. Entre os mais premiados estão Chica da Silva, Bye Bye Brasil e Tieta do Agreste. Cacá Diegues também foi eleito como ocupante da cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras em 2018. Ele ocupou o lugar deixado pelo também cineasta Nelson Pereira dos Santos. Os dois eram amigos. Cacá Diegues era pai de 4 filhos, sendo 2 deles do casamento com a cantora Nara Leão. Ele era casado, desde 81, com a produtora de cinema Renata Almeida Magalhães. O cineasta deixa 3 netos. E agora vamos às notícias internacionais. O presidente Donald Trump afirmou que vai impor tarifas recíprocas aos aliados e rivais dos Estados Unidos, abrindo uma nova frente que deixa o mundo à beira de uma guerra comercial. Mais um capítulo na guerra tarifária. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta quinta-feira que vai impor tarifas recíprocas aos aliados e rivais dos Estados Unidos. Trump pediu que suas equipes façam uma revisão completa das disparidades comerciais entre os Estados Unidos e o restante do mundo, a fim de implementar tarifas aduaneiras recíprocas e personalizadas segundo o país. A proposta é nivelar as tarifas alfandegárias, o que representa um golpe para alguns países emergentes, como o Brasil ou a Tailândia, que impõem tarifas altas para proteger suas economias. Por exemplo, a Índia aplica uma tarifa de 25% sobre os carros americanos, o que significa que os Estados Unidos poderiam fazer o mesmo com os carros indianos. Trump disse ainda que os aliados dos Estados Unidos costumam ser piores do que os inimigos no nível comercial, destacando que a União Europeia é brutal. Eles não nos trataram bem, sabe? Achamos a União Europeia maravilhosa. Todos amamos a Europa, mas a União Europeia tem sido absolutamente brutal no comércio. O presidente admitiu que os preços podem subir, mas disse esperar que isso se reverta com o tempo. E na Argentina, a inflação caiu para o nível mais baixo desde julho de 2020. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira. Acompanhe. A inflação se manteve em queda na Argentina e ficou em 2,2% em janeiro. No acumulado de 12 meses, chegou a 84,5%. Esse foi o dado mensal mais baixo desde julho de 2020 e o primeiro dado de inflação em 12 meses inferior a 100% desde janeiro de 2023. Os números são do Instituto Nacional de Estatísticas, o INDEC. O presidente argentino Javier Milei comemorou em um vídeo publicado no Instagram. Seguimos fazendo história, afirmou. A alta de preços foi puxada pelo setor de restaurantes e hotéis, com 5,3% em plena temporada de férias dos argentinos, enquanto no extremo oposto apareceu o setor de peças de vestuário e calçados, que registrou queda de 0,7%. O viés de baixa da inflação se manteve nos últimos 13 meses sob o mandato de Javier Milei, que implementou um ajuste fiscal e um corte de gastos públicos. Com sua política econômica, o governo conseguiu o primeiro superávit fiscal anual desde 2010. Mas, por outro lado, se consolidou uma recessão e no primeiro semestre houve um salto de 11 pontos na pobreza, que afetou 52,9% da população. Há indícios de que esse índice tenha diminuído no segundo semestre. A queda da inflação, no entanto, não tem o mesmo impacto na vida de todos os argentinos, muitos deles afetados pela queda anual na atividade dos setores de construção, indústria manufatureira e atacado e varejo. Nessa linha, em 2024, o consumo de leite foi o mais baixo dos últimos 34 anos, enquanto o consumo per capita de carne foi o segundo mais baixo desde que os registros começaram em 1914, segundo um estudo realizado pela Fundação Inovação com Inclusão.
E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 15 horas eu volto para te manter bem informado. Até mais!